Bom, meus amigos, existia uma preocupação da liderança da igreja, do nosso amado profeta, e também dos apóstolos e também os demais líderes a respeito dos lamanitas, os descendentes dos lamanitas, os índios. E vamos entender então a preocupação para com os lamanitas. Na década de 1940, houve um aumento significativo de programas da igreja para os índios americanos e outros grupos identificados como descendentes dos povos do Livro de Mórmon. O trabalho missionário entre os nativos americanos do século XX teve início em 1936, quando a primeira presidência instruiu a estaca Snowflake, no nordeste do estado de Arizona, a iniciar formalmente o trabalho missionário entre os Navajos, Opis e Zunis. Em pouco tempo, outras estacas foram envolvidas nesse trabalho. Esses esforços receberam importante impulso em novembro de 1942, quando George Jumbo, um santo dos últimos dias navajo, foi a Salt Lake City para ser operado da coluna. Antes de voltar para casa, sua esposa Mary expressou o desejo de conhecer o profeta Heber J. Grant. A entrevista foi marcada e Mary apresentou-se perante o profeta, pedindo ao presidente que os missionários fossem enviados para trabalhar entre seu povo. Fecha aspas. O presidente Grant, com lágrimas correndo pelo rosto, que profeta, voltou-se para o elder George Albert Smith, do Quórum dos 12 Apóstolos, e disse, com todas as suas enormes responsabilidades como presidente do Conselho dos 12 Apóstolos, queira por favor aceitar mais uma designação e cuidar para que o trabalho missionário seja iniciado entre esse povo. E por favor, cuide para que isso seja feito de modo permanente, de modo que cresça e progrida, em vez de diminuir e de desaparecer. Fecha aspas. No início do ano seguinte, a missão Navajo Zuni foi organizada. Olha que interessante. Pouco tempo depois, os missionários foram enviados a outras tribos, alcançando os índios espalhados pelos Estados Unidos e Canadá. A partir do ano de 1945, outro grupo de lamanitas foi abençoado de modo bastante diferente. Muitos membros da língua espanhola não compreendiam plenamente o significado da cerimônia do templo apresentadas em inglês. Muitos não entendiam. Para ajudar esses membros, o templo de Mesa, Arizona, que templo lindo, passou pela primeira vez a apresentar as ordenanças em espanhol. Em uma conferência especial para os lamanitas, realizada em Mesa no início de novembro de 1945, cerca de 200 pessoas estiveram presentes, algumas das quais tinham viajado desde a cidade do México. A maioria desses santos havia feito grandes sacrifícios financeiros para realizar a longa viagem até Mesa. Alguns até mesmo abandonaram o emprego. O presidente David McKay, segundo conselheiro na primeira presidência, parabenizou a todos os que compareceram à reunião. As sessões históricas em língua espanhola começaram a ser apresentadas 2 dias depois. As pessoas que assistiam à conferência dos lamanitas descobriram que a igreja era mais do que o pequeno ramo que frequentavam todas as semanas. Durante os anos seguintes, a conferência lamanita e as sessões em espanhóis do Templo de Mesa, Arizona, tornaram-se eventos anuais muito esperados. Em 1946, o que aconteceu? O presidente, que era o profeta George Albert Smith, chamou o elder Spencer Wally Kimball. O profeta chamou o elder Kimball
para oferecer atenção especial e liderança para o povo lamanita. O Elder Kimball disse, abre aspas, não sei quando comecei a amar os filhos de Leí. Pode ter sido por causa da bênção patriarcal que me foi dada pelo patriarca Samuel Craddock, quando eu tinha 11 anos de idade. Parte da bênção menciona, abre aspas, uma aspa. Tu pregarás o evangelho a muitas pessoas, mas em especial aos alamanitas, fecha aspas. E hoje, 42 anos depois desse programa, o presidente George Albert Smith, que é o profeta, chamou-me para essa missão e minha bênção patriarcal se cumpriu. Fecha aspas, ponto. Enquanto eu visitava a missão mexicana em 1947, o Elder Kimball vislumbrou um futuro glorioso para o povo lamanita, a quem dirigiu a palavra na conferência de mesa em novembro daquele ano. Ele os viu não como servos de outras pessoas, mas como banqueiros e empresários. Ele os viu como engenheiros civis, líderes políticos, advogados e médicos. Olha que visão linda. Como redatores de jornais e escritores de livros e artigos. Ele previu que teriam grande influência no mundo. O Elder Kimball declarou, abre aspas, vi a igreja crescendo em passos rápidos e vi alas e estacas sendo organizadas. Vi centenas de estacas. Vi um templo e espero vê-lo repleto de homens e mulheres. Fecha aspas, ponto. 30 anos depois, o presidente Kimball, Spencer Ollie Kimball, presidiu uma conferência diária na cidade do México, onde contou novamente à congregação sua visão do ano de 1947 e observou que ela estava visivelmente sendo cumprida. Uma das necessidades mais prementes entre os índios era a educação. Um programa especial para ajudar a suprir essa necessidade teve seu início na região central de Utah durante o final da década de 1940. Golden R. Buchanan era membro da presidência da estaca Sevier, Richfield, Utah. Durante o outono de 1947, ele observou as condições deploráveis de alguns imigrantes índios que chegavam para trabalhar nas fazendas da região. Falando em uma conferência de estaca, ele aconselhou os santos a cuidarem melhor de seus irmãos lamanitas. Pouco tempo depois, um membro de uma cidade vizinha procurou o presidente Buchanan e disse que uma adolescente índia chamada Ellen Joe não queria voltar para a reserva para junto de sua família, mas estava decidida a ficar para frequentar a escola. Ela implorou a seus patrões, Sudi, abre aspas, se me deixar armar a minha tenda no quintal dos fundos de sua casa, olha o que essa índia falou, prometo que não serei um estorvo. Cuidarei de mim mesmo, mas quero morar aqui, onde posso frequentar a escola com suas filhas. Fecha aspas, ponto. Isso deixou o presidente Buchanan bastante impressionado. Ele imaginou que se um programa desse tipo fosse implementado pela igreja, literalmente centenas de crianças índias teriam o privilégio de morar em lares Sudi, onde não apenas poderiam ser ensinadas nas escolas, mas também poderiam aprender os princípios do Evangelho. Fecha aspas, ponto. Ele esboçou suas ideias em uma carta endereçada ao Elder Spencer Ollie Kimball. Elder Kimball convidou pessoalmente a família Buchanan para que hospedasse Ellen em sua casa. Vários outros jovens índios também foram hospedados em casas da região. O programa cresceu a partir desse início. Tornou-se uma atividade oficialmente patrocinada pela igreja na década de 1950. Por fim, mais de 5 mil estudantes por ano foram hospedados em lares Sudi, especialmente no oeste dos Estados Unidos e Canadá. Que visão! Os nossos irmãos lamanitas.